você quiser, pode ficar sentado. Se você quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. Isso, sentar. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, se for possível. Você feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda graça, toda glória, todo louvor, toda adoração neste lugar é dada a Ti, ó Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela Tua essência, pela Tua presença, pela Tua onisciência, pela Tua onipotência, por ser um Deus presente, não um Deus distante, que está conosco em nossos corações, que tem prazer na vida e não prazer na morte. O Senhor que tem prazer aos nossos corações, que nós buscamos a Ti. Que o Senhor, Pai, move os céus e a terra para ouvir a oração do Teu justo, do Teu servo, da Tua serva neste lugar. Deus, que os Seus olhos estão abertos, Senhor Deus, estão atentos a este lugar. Deus, nós proclamamos, Pai, o Teu santo nome nesse santuário, neste lugar, o nome que está acima de todo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado neste lugar, Pai. Perante, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão, que não puderam vir, Senhor Deus, abençoa cada um, que nós viemos aqui, Pai, Senhor Deus, para ter um encontro com o Senhor, para ter um encontro com Deus, para ter um encontro de palavra com Deus, de aprender, de crescer, de se fortalecer no Teu poder e na Tua palavra, Senhor. Deus, aqui é casa do Senhor, aqui é a casa de oração, é a casa que o Senhor tem preparado, e eu agradeço a Ti, Pai, porque essa porta da igreja está aberta, Senhor, e eu peço a Ti, Pai, para o Senhor estar conosco neste culto, para vir o Espírito Santo neste lugar, e tomar, Senhor Deus, esse púlpito, e estar aqui nesse púlpito ministrando a Tua palavra. É necessário que o Senhor cresça, e que eu diminua. Eu só quero Te exaltar e me dispor do meu tempo, do meu corpo, da minha voz, Senhor, me dispor para ouvir a Ti, para ser instrumento, para ser pessoa de Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor tem colocado no meu coração o entendimento da Tua palavra, a ministração da Tua palavra, para nos edificarmos, Senhor Deus, para nós andarmos retamente nos Teus caminhos, Senhor Deus. Pai, cada dia que nós passamos, Senhor, queremos chegar mais próximo de Ti, como diz a Tua palavra, como o Senhor nos mostra, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós, e nós queremos nos chegar a Ti, Pai. Nós saímos da nossa casa, demos um primeiro passo, Senhor, Deus, não foi pela nossa própria vontade, Senhor Deus, mas pelo Espírito de Deus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, o Espírito Santo de Deus que falou assim, eu vou lá e vou ouvir a voz de Deus, vou ouvir a palavra de Deus, e eu vou ser transformado, curado, sarado, e em todo o Espírito Santo de Deus vivifica a nossa alma, o nosso sentimento, Senhor Deus, o nosso espírito, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, e pedimos a bênção do Senhor neste culto. Pai, repreende, Pai, todo espírito maligno, todo espírito devaneio, toda mente devaneia, Pai, repreende, Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor Deus, toda a seta do inimigo, todo embaraço, Senhor Deus, todo laço do inimigo seja desfeito agora em nome de Jesus. Senhor Deus, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Sua igreja, Senhor. Aqui é a igreja do Senhor. A Tua palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos enche de virtude, de poder do alto, desse Evangelho de Jesus Cristo. Pai, que nós nos chegamos a Ti, Pai, em santidade, em honra e louvor, Pai. Eu agradeço a Ti pela ministração dessa palavra. Conduz, Senhor Deus, esta palavra. Conduz, Senhor Deus, essas palavras sejam vivas e eternas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, não queremos aqui somente passar o nosso tempo, não queremos aqui, Senhor Deus, passar algumas horas, mas queremos, Pai, Senhor Deus, sair daqui transformados e cheios do Espírito Santo para toda a eternidade. Deus, que essa mensagem seja não somente uma semente em nossos corações, mas muito mais do que isso, que venha crescer, que venha se florescer, que o nosso coração agora seja como terra fértil para receber a Tua palavra, para receber o Teu
teu Espírito de vida em nossos corações. Pai querido, Pai amado, eu te peço que a mão do Senhor, a mão do Espírito Santo agora esteja preparando o nosso coração como terra fértil para receber essa doce e amada palavra de Deus em nossos corações, que vem através do teu Evangelho, Jesus. Pai querido, Pai amado, nós dependemos totalmente de Ti aqui, Senhor Deus. Deus, aqui, Pai, existem pessoas, Pai, que vêm buscar a resposta de Deus, Pai, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que estão enfermas, Pai, pessoas que estão com problemas, Senhor Deus, mas o Senhor é Senhor de todas as coisas, Pai, e o Senhor sabe de tudo, Pai, no íntimo do nosso coração, conhece a necessidade de cada um aqui, Senhor, e desde já, Pai, eu te peço, Pai, que ao ministrar essa palavra, que o Senhor possa responder ao coração e à dúvida de cada um, que o Senhor possa trazer o consolo, o Espírito Santo Consolador venha confortar, venha consolar, venha curar cada vida que entrou nesse lugar em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que a Tua palavra seja de clareza, de objetividade, Senhor Deus, para nós entendermos claramente o que o Senhor quer das nossas vidas com propósito, Pai. Deus, que nós possamos crescer espiritualmente em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você, irmã concebida, que você é uma bênção, e poucas oportunidades que nós tivemos assim contato, mas eu sei que você louva para adoração ao Senhor. Não tenhas vergonha. Eu sei que o Espírito Santo de Deus toca no teu coração e que Ele possa encher teu coração e teus lábios para vir louvar aqui. Venha louvar aqui na frente, venha, irmã concebida. Seja cheia do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar nos teus lábios. Isaías disse, irmã concebida, que os lábios dele foram tocados, foi uma brasa tirada do altar de Deus, tocou os seus lábios, e que a brasa viva do trono de Deus derrame sobre a sua vida, e toque seus lábios e cante para o Senhor, cante a adoração, olhe para o alto e veja a majestade e a glória dele. Louve ao Senhor de todo o seu coração, irmã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Feito Senhor Jesus, adoração, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir Tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Sim, Senhor, meu Deus, nós estamos aqui do nosso coração aberto, Senhor. Nos rendemos totalmente a Ti, ó Papai, para que o Senhor possa falar conosco nessa tarde, Senhor. Porque a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é salvação. A Tua palavra é restauração, meu Pai. Fala conosco nessa tarde, Senhor. Porque nós queremos sair daqui transbordando de Ti. Vem, Santo Espírito de Deus. Enche aqui com a Tua glória. Oh, Pai, que a Tua palavra seja revelada pela boca do pregador, Senhor. Abençoe com bênção do céu. Bênção do céu sobre ele e sobre nós. Aleluia. Isaías teve uma grande visão. Ele viu o Senhor lá em Sião, em voz
cantava o serafim, mas os anjos cantavam assim. Santo, santo é Deus, cantava o serafim. Santo, santo, santo. Isaías aterrorizado muito ficou. Ele disse a de mim que vou perecer, pois vi ao Senhor. Eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo, e cujos meus olhos viram ao Senhor. O anjo de Isaías se aproximou, com uma tenaz em seus lábios o queimou. Ele foi purificado e para o céu foi interlatado, pois toda uma voz ele ouviu dizer: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Mas os anjos cantavam assim. Santo, santo é Deus, cantava o serafim. Santo, aleluia. Santo, santo, aleluia. Senhor, nós estamos aqui. Enche a nossa boca, Pai. Passa mesmo, queima, Senhor, para que possamos, Senhor, também estar cheia, para levar o Evangelho daqui para frente, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmã Concebida, que ia gravar um CD, irmão, que bênção, que voz ungida. Pode sentar, que voz ungida. Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por esse louvor. Oh, como encheu meu coração aqui, Deus, tu és tremendo. Eu estou pregando uma série de mensagens, eu gosto de pregar série de mensagens, mas eu estou pregando uma série de mensagens sobre obediência à santidade. Não vai ter esse título propriamente dito, mas eu comecei em Daniel capítulo 3, no último culto, Daniel capítulo 3, obediência à santidade. Estou pregando sobre obediência, vou continuar falando sobre obediência. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Tá bom. Tá, Deus abençoe. Tá. Fique em paz. Deus abençoe sua vida, viu? Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim:
No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, com letra minúscula, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens e que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos, e expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Belsazar, e Ananias o de Cedraque, e a Misael de Mesaque, e o Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vivereis, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceu aos seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que devia beber, eles dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que eu trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor, o rei. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Daniel, capítulo 1, fala que Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá e Jerusalém, tomou a cidade, pegou esses jovens, a saber, a Daniel, e vamos falar de Cedraque, Mesaque e Abednego, que é mais fácil, que vocês já conhecem, tem familiaridade com esse nome, e tomou esses jovens para levar para o reinado dele, e que se contaminassem, que aquilo que era oferecido pelo rei, um rei pagão, Nabucodonosor, oferecia a sua comida, o seu manjar, aquilo que ele comia, o rei, ele oferecia a deuses estranhos, a saber, deuses pagãos, deuses com letra minúscula, estátuas, ali era uma oferenda a Satanás propriamente dito, ao inferno, ao diabo. E ele ofereceu para que esses jovens comessem dessa mesma comida. E ali Daniel, mesmo sendo ali escravo, cativo, porque ele foi tirado da sua pátria, foi como escravo para a Babilônia, ele resolveu não se contaminar com essas coisas, e ele pediu ao chefe dos eunucos para que concedesse isso. E mesmo o chefe dos eunucos, que era servo do rei, ficou com medo, mas mesmo assim, Deus ainda interveio nessa situação, e Daniel resolveu não se contaminar com essas coisas, e falou, me dê somente legumes para comer, e você verá daqui 10 dias o que vai acontecer.
Essa história é muito interessante, porque Deus viu a fidelidade de Daniel. Imagine Daniel ali como escravo, fora da sua pátria, numa terra que era estranha para ele, num lugar que ele estava sujeito a ser obrigado a servir ao rei, mesmo ele sendo ali o escolhido, que tivesse mais habilidade entre todos os jovens, mas ele resolveu. Eu quero falar para vocês um ponto-chave de Daniel capítulo 1. É que você decide, você escolhe o que você quer. Você decide se contaminar ou você decide não se contaminar. Ou você se contamina ou você não se contamina. Ou você aceita ou você não aceita. Você pode assentar na roda dos escarnecedores, como diz no Salmo 1. Você pode comer da mesma comida que eles comem. Você sabe que você está comendo é oferecida a demônios, é oferecida a Satanás? O que é que estão te oferecendo para você comer? E aqui não é só propriamente dito, a palavra diz que aqui era o alimento, se eles não comessem eles ficariam fracos. Mas eu queria, além disso, que além da comida, eu quero falar de oferenda. É uma decisão sua, aquilo que você está comendo, do que você está se alimentando. E eu quero falar para vocês que você precisa se alimentar da palavra de Deus, que você é um servo, uma serva de Deus, escolhido por Deus, e você decide aquilo que você quer. E Daniel resolveu não se contaminar, não sabia o que poderia acontecer se ele não comesse. Mas faça a prova. Ele sabia que ele conhecia Deus, na terra em que ele conhecia, ele sabia que Deus era o Deus de Israel, o Deus do reino de Judá, de Jerusalém. Ele sabia disso. É o que você sabe hoje. Eu quero falar para vocês o que você tem se alimentado. Eu me alimento da palavra de Deus e eu resolvo não me contaminar, porque a palavra de Deus diz assim: não coma isso, não faça isso. Não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém que vai falar: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode cortar o cabelo, você não pode se pintar, você não pode usar brinco, você não pode usar batom, você não pode isso. Isso são dogmas do homem, do ser humano. Não é instituído por Deus, você não encontra isso na Bíblia. O que a Bíblia está falando aqui é que você decide aquilo que você quer se contaminar e não quer se contaminar. Ou seja, você está se alimentando de quê? Da televisão? Eu sempre falo da televisão porque televisão tem canais gospel, canais evangélicos, tem vários canais bons e programas bons na televisão que você pode assistir. E do que você está se alimentando? O que você está se contaminando? Você vem para a igreja, você adora a Deus, você lê as escrituras, sabe da Bíblia, mas você continua se alimentando e aceitando aquilo que o rei oferece para o demônio, ou seja, aquilo que o mundo oferece para o demônio, aquilo que as pessoas oferecem para Satanás. Você aceita, você alimenta, você não está nem aí, você não faz diferença alguma, porque você come da mesma comida que as pessoas e o mundo oferecem para Satanás. Você é separado, Deus te chamou, Deus te escolheu para você ser separado, para não se contaminar com essas coisas. Certa vez eu fiz um jejum de doce. Eu não sei se eu contei isso, mas o jejum de doce foi o jejum mais difícil que eu já fiz. Já fiz jejum pela minha esposa, já fiz jejum por igreja, já fiz jejum de várias coisas e foi uma bênção. Mas o jejum mais difícil que eu sei que eu fiz foi jejum de doce, porque eu gosto de doce. E foi um jejum muito difícil, porque onde eu trabalhava, sempre tinha um docinho aqui, um docinho ali, um docinho aqui, um docinho ali. E quando as pessoas não ofereciam doce para mim, eu falava assim: tem um docinho aí? Ou muitas vezes a pessoa falava assim: quer um doce, e eu não negava doce. Por que eu estou falando desse jejum de doce? Porque Daniel resolveu não se contaminar. Depois, se você ver lá em Daniel capítulo 9, você vai ver... Daniel capítulo 9, você vai ver o jejum de Daniel. Acho que é 40 dias que ele jejuou, não foi isso? Não estou lembrando. Depois a gente vê lá Daniel capítulo 9, quanto foi o tempo de jejum de Daniel. Mas enfim, o jejum de doce, olha só, eu coloquei no meu coração, eu decidi fazer um jejum de doce, porque Deus falou comigo, eu orei ao Senhor e foi o jejum mais difícil, porque quando eu estava jejuando, aparecia doce de tudo que é qualquer lado, os doces mais gostosos, os lugares que eu ia, era aquele doce irresistível que eu gostava muito, mas eu resisti firme e forte. Qual era o propósito do jejum dos doces que eu fiz? Não era não se contaminar. Só fui descobrir o propósito de jejum, não fiz o propósito antes, só coloquei no meu coração que eu ia fazer um período de jejum de doce.
Somente descobri o propósito de jejum de doce que eu fiz quando eu terminei o jejum. Sabe que Deus falou para mim, que eu quero compartilhar com vocês, que eu estou ensinando aqui, Daniel capítulo 1, que Daniel decidiu não se contaminar. O aprendizado foi o seguinte, que Deus me ensinou. O que você aceita? Você aprende a ter disciplina de que nem tudo que você recebe é de Deus. Eu aprendi que nem tudo que vem da mão das pessoas, seja elas quem for, nem tudo é de Deus. Com esse jejum de doce, eu não sei de onde esse doce veio, não sei se foi consagrado. Inclusive, quando eu não era crente, não era cristão, eu comia muito doce de Cosme e Damião, oferecido a demônios. Mas a Bíblia diz, e você lê aí nas Escrituras, que Daniel capítulo 1 fala que ele decidiu não se contaminar, e quando você decide tomar uma posição de Deus, Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência, Deus te dá graça, Deus te vê pôr no teu coração, porque Ele sabe que você decidiu, a decisão é sua, a posição é sua de não se contaminar. Deus vai te dar sabedoria, graça e inteligência quando você não se contamina, quando você não aceita as coisas que o mundo oferece. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava oferecendo os seus manjares a demônios, a deuses pagãos, e queria que eles comessem desse mesmo manjar, desse mesmo alimento. Estou falando sobre obediência. Ele obedeceu a Deus, ok? Continuando aí em Daniel capítulo 2, é maravilhoso, porque Daniel capítulo 2, Deus deu sabedoria, deu sonhos para ele, deu graça a Daniel. No capítulo 2 diz assim, no versículo 3, vamos ler do capítulo 1, 2:1. E no segundo ano do rei de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus para declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Depois vai lá no versículo 10. Respondeu os caldeus à presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porquanto a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Entendem isso? Olha só. O rei Nabucodonosor, vou dar uma breve explicação para vocês, teve um sonho, ele procurou entre os astrólogos, entre os magos, a quem interpretasse o seu sonho, e não houve ninguém na Babilônia, ninguém em todo o reino de Nabucodonosor que interpretasse o sonho dele. E conhecido como um homem chamado Daniel, que Deus tinha dado um dom de sonhos para ele, interpretação de sonhos. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor corretamente. Nabucodonosor viu que aquela palavra era correta. Se você continuar lendo aí Daniel capítulo 2, mas Deus que tinha dado já esse dom para Daniel, e o que aconteceu? O rei Nabucodonosor achou graça em Daniel. Mesmo assim, Nabucodonosor, rei, ainda era um deus pagão, era um rei pagão, de oferecer seu sacrifício a Deus. Quando você tem uma obediência a Deus, Deus usa você, você é sal, você é luz desse mundo, você é um pontinho de luz em meio às trevas. Quando você obedece a Deus, Deus vai te usar. Mas eu não quero, eu quero ficar só no meio dos crentes, eu quero ficar só no meio, eu quero trabalhar só no lugar que tem crente. Não quero trabalhar no meio dos ímpios, não dá para trabalhar no meio dos ímpios. Mas aqui a Bíblia diz que Daniel estava no meio de quem? Dos astrólogos, dos magos, e Daniel foi maior que os magos, dos astrólogos, porque Deus é maior do que todas essas coisas. Não precisa de astrologia, não precisa de mago, de feitiçaria, de bruxaria, a qual eles procuraram, mas eles vão achar em você. Onde você está, todo mundo é ímpio, todo mundo é ímpio, está no pecado, mas você é sal dessa terra, você é a luz, você é obediente à palavra de Deus. Existe um homem, uma mulher naquele lugar, na sua família, olha lá,
existe uma pessoa que Deus vai encontrar você. Chama ele lá, porque eu preciso de oração. Pelo amor de Deus, eu não consigo dormir, eu estou aflito, eu estou necessitado, eu estou enfermo, mas eu não conheço ninguém. Eu vou para a macumba, eu vou para a feitiçaria, eu vou ali na esquina, eu vou ali, vou na cartomante, eu vou em todos os lugares e não consigo encontrar paz ao meu coração, não consigo encontrar paz à minha alma, eu não consigo me libertar disso, eu estou escravo do pecado, do cigarro, do vício, eu estou escravo de demônios, eu não consigo me libertar, não durmo mais. Mas você é sal, você é luz. Daniel foi luz naquele lugar. Deus tem um propósito para você. Foi Deus que levou Daniel naquele lugar. Foi Deus que levantou Nabucodonosor como rei. Ainda que Nabucodonosor era um rei perverso, era um rei que parecia coisas a demônios, foi Deus que constituiu Nabucodonosor como rei por causa do pecado do reino de Judá, por causa do reino de Judá. O rei de Judá não obedeceu a Deus, e aí Nabucodonosor tomou Judá e Jerusalém, por causa da desobediência do rei de Judá. E Daniel foi levado cativo. Daniel estava no meio dos ímpios. Você está no meio dos ímpios. Eu só quero trabalhar no meio de pessoas crentes. Mas você é sal dessa terra, você é luz desse mundo, você é chamado, separado para obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. E quando você obedece a Deus, Deus vai te usar poderosamente. As pessoas vão ver que você é uma serva de Deus naquele lugar. É tanta tribulação, eu não aguento mais, é tanta perseguição. O que eu ouço de falar que evangélico e cristão é perseguido, que a pessoa, se possível, aquele cristão, pastora, não sei, seja quem for, muitos cristãos falam, eu estou sendo perseguido. Meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus que você está sendo perseguido, porque Deus está contigo. Se você não está sendo perseguido, é porque Deus não está com você. Sinto muito falar isso. Mas se você está sendo perseguido, porque Deus está com você, porque você está fazendo a diferença, você está incomodando, você está sendo luz naquele lugar onde a treva. Aleluia. Preguei a última vez, na pregação anterior, Daniel capítulo 3, acompanha a leitura. Já preguei sobre isso. Vou resumir para a gente ir adiante. Daniel capítulo 3, estou falando sobre obediência de Daniel. Nós falamos aqui, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os príncipes, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viesse a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram todos eles. Aí vai para o versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós e a povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvireis o som da buzina, das músicas, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram as músicas, todos adoraram e se prostraram perante a estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Versículo 10. Acompanhe aí no versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse a música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Até aí. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, fez um decreto ali para que todo mundo adorasse aquilo que ele tinha feito, se curvasse a outros deuses, se curvasse a outras coisas. Mas havia homens ali, assim como foi Daniel, haviam 3 jovens, Sedraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que resolveram no seu coração, que decidiram, a decisão é sua, eles decidiram não se prostrar. E quando a música tocou, todo mundo se prostrou e olharam para os 3 jovens, toda aquela nação, toda aquela gente, toda aquela congregação, e só aqueles 3 jovens resolveram não se prostrar, não adorar ao Deus que tinha se levantado a estátua de ouro.
O que é isso? É uma afronta ao rei Nabucodonosor. Isso é uma afronta. Ali a Bíblia diz em Daniel capítulo 3 que o rei Nabucodonosor se enfureceu porque eles não se prostraram. O rei Nabucodonosor deu uma outra chance para eles se curvarem. Toque de novo a música, vocês vão se prostrar. Toque, te dou mais uma chance, até que ele foi bonzinho. Mas eles não se curvaram, decidiram não se contaminar com as coisas do rei, decidiram não se curvar, decidiram obedecer a Deus. Eles sabiam o Deus que eles serviam, eles estavam dispostos a serem queimados pelo fogo ardente, ainda que eles morressem. Então o rei, por causa dessa afronta, lançou Sedraque, Mesaque e Abidnego no forno ardente e acendeu 7 vezes mais. E a Bíblia diz que as pessoas que pegaram eles, aos 3 jovens, ao se aproximar da fornalha, os servos do rei se queimaram, só de se aproximar, já foram queimados por aquele calor, e eles foram lançados, aqueles jovens amarrados, dentro da fornalha de fogo ardente. E eles não se queimaram. O rei olhou para dentro da fornalha para ver eles queimarem, mas ele jogou 3, mas ele viu o 4º homem, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. O anjo do Senhor estava ali, Jesus Cristo estava ali, o Senhor Todo-Poderoso estava ali guardando. Ele fala assim: aqueles que me servem, nenhum fio do seu cabelo cairá sem que Deus permita. Você não vai morrer sem ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Eles sabiam que eles estavam servindo a Deus, estavam dispostos a morrer por amor a Deus. Eles sabiam que Deus era poderoso, o Deus de Israel. Eles sabiam que Deus abriu o mar vermelho. Eles sabiam que Deus sustentou aquele povo no deserto. Sabia que nem sua roupa, nem seu sapato se gastou. Sabia que não tinha água no deserto, não tinha comida no deserto. Deus os sustentou no deserto. Esses 3 jovens sabiam o Deus que eles serviam, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus sabia de todas as coisas sobre a vida deles e guardou eles por causa da sua obediência. Deus vai guardar a sua vida por causa da sua obediência. Deus vai guardar a sua vida por causa da sua obediência a Deus. Quando o rei se espantou ali, em Daniel capítulo 3, ele ficou admirado. E olha só que é tão interessante, que eles eram escravos. Ali estavam colocados por Deus. E ele gritou: o rei Nabucodonosor, ei, Sedraque, Mesaque e Abidnego, o que vocês estão fazendo aí? Eu vejo 4 homens, saiam daí e venham para cá. E nem o cheiro de fumaça de fogo estava sobre a roupa dele. Nem o cheiro de fogo, de fumaça estava sobre a roupa dele, e eles saíram. E toda a congregação, todos os príncipes, presidentes, governadores, todo mundo ali que estava reunido, que estavam se prostrando a estátuas de ouro, agora reconhece que ele serve ao Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus que você serve? É o Deus que fez os céus e fez a terra. Aleluia. É o Deus que fez os céus e a terra, e é esse que nós servimos. E o rei fez um decreto, aquele decreto que era para se dobrar a estátua de ouro. Agora todo mundo ia ter que se curvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Jeová Todo-Poderoso. E quem não se curvasse a Jeová, o Deus Todo-Poderoso, esse seria destruído. Era uma obediência ao rei. O rei reconheceu que esses servos de Deus obedientes, que resolveram no seu coração com ousadia, com coragem, com obediência e fidelidade à palavra de Deus agora, eles saíram da escravidão para a honra de Deus. Eles não eram mais escravos, mas eles estavam assentados junto ao rei. Deus tem uma posição de tirar você da escravidão para lugar de honra. Deus vai tirar você da escravidão para lugar de honra. Quando você obedece a Deus, Deus te tira da escravidão para um lugar de honra. Você é escravo disso, você não vai ser mais escravo. Você vai obedecer a Deus e Deus vai te colocar num lugar de honra. E a Bíblia diz no final do capítulo 3 de Daniel que o rei os fez prosperar muito. Ou seja, eles estavam escravos, não tinham nada, mas agora eles tinham muito e todo mundo ia ter que se curvar. Era o decreto do rei. Continuando aí, Daniel capítulo 4. Mais do que isso, Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor, versículo 1 diz assim. Deixa eu resumir isso para vocês, vamos ganhar tempo aqui. Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor teve um outro sonho, o qual Daniel
olha aqui para mim. Daniel capítulo 4, o rei Nabucodonosor teve outro sonho, já sabia que Daniel tinha interpretado o primeiro sonho, foi lá correndo para Daniel, Daniel tive um outro sonho, dá a minha interpretação, e Daniel deu a interpretação para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, por causa de ter visto Sedraque, Mesaque e Abednego, pela sua obediência a Deus, ele se converteu a Deus. Ele se converteu a Deus. Ele passou a obedecer a Deus. Talvez ele começou a lhe perguntar mais sobre quem é o Deus, o que ele fez, as maravilhas, talvez eu não conheço, mas ele se converteu. Nabucodonosor passou a obedecer a fidelidade à palavra de Deus ali por causa daqueles 3 jovens. Por causa da sua vida, as pessoas podem obedecer a Deus, se converter a Deus. E quando Daniel, no capítulo 4, deu a interpretação novamente para o rei viu graça, viu favor aos seus olhos, ele obedeceu, e ainda fala que Daniel profetiza sobre a vida do rei, e que o rei Nabucodonosor iria perder o seu reinado. Em Daniel capítulo 4, o rei vai perder o seu reinado, é uma palavra profética de interpretação do sonho de Daniel. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, Daniel capítulo 5, vocês estão aqui, amém? Daniel capítulo 5, versículo 11, glória a Deus. Daniel capítulo 5, versículo 11 diz assim, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses de teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim teu pai, ó rei, constitui chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele lhe dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou ao rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Versículo 16, eu porém tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas agora. Se puder ler essa escritura e faz-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Até aí. Beltesazar era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu. Quem foi constituído rei era Beltesazar. Beltesazar foi lá e pediu interpretação a Daniel. Falou, se você é aquele que veio, que era cativo, que deu interpretação ao meu pai, sim, sou eu mesmo, o qual já era chefe de todos os magos astrólogos, ao qual Daniel interpretava enigmas. Mas o interessante aqui que eu quero falar para vocês em Daniel capítulo 5, é que mais uma vez se oferece o quê? Beltesazar, o rei, um rei perverso, que não tinha se convertido, que não conhecia Deus, que não conhecia Jeová, que não reconhecia a autoridade do seu pai Nabucodonosor. Ele fala assim, dá-me a interpretação, Daniel, que eu te vestirei de linho, de púrpura, eu te darei ouro ao seu pescoço, te darei bens. Daniel respondeu, assim como Daniel respondeu lá no capítulo 1, olha, as suas coisas fiquem contigo, eu não quero nada disso, é para você, eu não quero me contaminar com essas coisas, fique para você, mas aquilo que você me pede interpretação, eu farei você saber. Aqui Daniel decidiu, você precisa decidir não se contaminar, porque as pessoas
podem comprar você. Podem comprar você com palavras, podem comprar você com atitudes, com ações. Você faz aquela pessoa pede aquele favorzinho para você, sabe? Aquelas coisas que você fala assim, não tem mal nenhum, você é cristão, você é tão bonzinho, não tem nada demais, toma aqui. Mas o diabo está roubando o teu coração, roubando a sua mente, roubando a sua fidelidade de Deus. Você tem que ter discernimento e não se contaminar e tomar uma posição, uma decisão. Eu estou falando de obediência. Vocês podem entender que Daniel decidiu, a decisão é sua. Eu não quero ouro, eu não quero prata, fique para você, porque é aquilo que vem do mundo, eu não quero. Ei, você quer saber de uma coisa? Quer me oferecer um emprego para eu ganhar 5 mil reais e pecar contra o meu Deus? Quer me oferecer um emprego de 5 mil reais para eu mentir, para eu roubar? Eu não quero, fica com você. Mas uma coisa eu te digo, ou você se arrepende, ou você se converte, ou você vai se acertar as contas com Deus Todo-Poderoso. Porque eu não quero essas coisas. Eu decido não me contaminar, eu decido obedecer a Deus. Mas se você não vai aceitar esse salário, não vai aceitar esse emprego, você não vai aceitar essa oferta, não vai aceitar esse caso, não vai aceitar isso ou aquilo, ei, cuidado com as coisas que você tem recebido das pessoas. Cuidado, Deus, das pessoas, daquilo que você tem recebido. Eu fiz um jejum de doce, eu precisava estar alerta e atento ao que eu estava recebendo das pessoas. O que é aquilo que me traz discernimento e sabedoria? Quando eu fiz esse jejum, me abriu claramente as coisas que eu devia definir, que eu deveria discernir, isso, a palavra certa, daquilo que é bom e daquilo que não é bom para a minha vida. Vocês entendem isso? A decisão é sua. Eu estou falando sobre decisão de obediência. Decida a santidade, decida a obediência a Deus, decida ser agradável a Deus em toda e qualquer circunstância, ainda que a luta esteja difícil, ainda que a prova esteja difícil, ainda que você esteja assim, passando por uma luta financeira, uma luta espiritual, uma cura, ter um problema, não ter uma doença, seja fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Alguém já foi aqui no enterro? Alguém já foi no enterro aqui? Alguém já foi em algum enterro? A pessoa morreu, vai ser enterrada. É colocado uma placa lá, ou ali as pessoas comentam a história. A pessoa pode morrer pobre, sem nada, ter passado a miséria nesse mundo. Mas ela serviu a Deus, ela foi fiel a Deus, e Deus tem um palacete preparado para ela. Ela não se contaminou com as coisas desse mundo, aquela pessoa morreu na pobreza, na miséria, mas Deus deu vida eterna para aquela pessoa. Deus resgatou aquela pessoa, trouxe por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade. Eu tenho o melhor, uma casa de ouro para você. Eu tenho águas limpas que correm do meu trono. Eu tenho o melhor de Deus preparado para você. Mas aquela pessoa que tinha tanto ouro, tanta prata, tinha tanto dinheiro, que não serviu a Deus, que não foi obediente a Deus, ouviu falar de Deus e resolveu não servir a Deus, e ela morreu, e você está lá no velório, como que ela morreu? Morreu na prostituição, morreu na AIDS, morreu nas drogas, morreu na doença. Que futuro que foi que ela teve? Que vida que foi que ela teve? Aonde será que aquela pessoa, aquela alma, aquela vida foi parar agora depois da morte que ela morreu? Só Deus sabe, só Deus sabe. Não cabe a nós julgarmos, mas só Deus sabe. E que história que você vai contar da sua vida? O que as pessoas vão contar da sua vida quando você morrer? Eu tenho certeza que quando eu morrer, as pessoas vão contar da minha vida. Esse menino, esse garoto, esse homem, esse senhor, ele serviu a Deus desde a sua juventude. Ele pregou o Evangelho. Eu conheço muito bem quem é o William, eu conheço muito bem quem é a Juliana, quem é a Maria, quem é você. Eu conheço, eu sei quem ele é. Deus conhece muito mais do que as pessoas possam falar. O que as pessoas não vão falar, mas é o que Deus vai falar de você, e ali haverá um julgamento. O diabo vai estar ali na sua frente, e Deus vai estar na sua frente, e o diabo vai olhar para você e falar assim: eu perdi porque ele é perdedor.
Mas aquele que tem obediência é vitorioso, é servo de Deus Altíssimo. Aquele que tem obediência à palavra de Deus é vitorioso, e você tem a vitória nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Saia daqui deste culto hoje com obediência, com a vitória, com certeza. Decida no teu coração a servir a Deus, a não se contaminar. Pare um pouco, pense, reflita, ore, busque a Deus. O que você está aceitando das pessoas desse mundo, o que você está vendo na televisão, no rádio, que as pessoas estão falando. Não quero só falar de televisão, mas o que você tem ouvido, que as pessoas têm falado para você. É tanta desgraça, é tanta mentira, que você resolve se contaminar com essas coisas. A mentira, de tantas vezes ela ser dita, ela se torna verdade. A pessoa passa a acreditar naquilo. Decida obedecer a Deus. Maria, decida obedecer em santidade ao Senhor. Qual o seu nome? Joana. Decida obedecer em santidade ao Senhor. O livro de Daniel, ele é tão maravilhoso, todos os capítulos de Daniel, quero que você leia depois, se você leia, fique à vontade. Mas é tão maravilhoso que fala da obediência desses jovens, que resolveram não se contaminar, e a Bíblia diz, se você ler a história, que eles eram os escravos, eles estavam servindo assim, a escravidão ao rei, que era um rei pagão, mas por causa da sua obediência, a Bíblia diz que eles foram honrados, Daniel capítulo 6, vira aí a página. Aleluia. Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6. Daniel passou por várias provas. A prova do manjar, a interpretação de sonhos. Daniel passou por Nabucodonosor. Daniel passou por Belsazar. E agora Daniel passou por Ciro. E agora Daniel chegou em Dário, outro rei que se levantou depois de Belsazar. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel capítulo 6, olha aqui para mim. Daniel sendo constituído ali como presidente, e o rei Dário viu graça mais uma vez. Quando você tem a graça e o favor de Deus, você está no melhor lugar que Deus quer que você esteja. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Deus colocou Daniel no mais excelente, no mais patamar de todo o reino ali, e ainda diz que o rei Dário viu excelência em Daniel e queria constituir ele sobre todo o reino, acima de todas as pessoas, e procuravam ali uma conspiração contra Daniel, mas não achavam culpa nele. E Daniel era um homem que desde a sua terra ele orava constantemente a Deus. Você conhece essa passagem? Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava muito a Deus. Ele consultava a Deus. Por isso que ele tinha sabedoria. Por isso que ele tinha interpretação de sonhos. Porque ele consultava a Deus. Ele orava a Deus. Ele era obediente a Deus. E quanto mais ele fazia isso, mais graça, mais excelência Deus dava para ele. Mais dom Deus dava para ele. Quanto mais você orar, mais você obedecer, você mais buscar a Deus, mais o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Você quer crescer espiritualmente? Ore mais, busque mais, seja obediente e fiel
fiel a Deus, você vai ver as manifestações da glória de Deus sobre a sua vida. Você vai dar voos mais altos com o Senhor. O Senhor vai te dar excelência. Você sabe que se eu não tivesse orado por muito tempo, se eu não tivesse jejuado por muito tempo, se eu não tivesse assim buscado a Deus, estudado a Deus por muito tempo, eu não estaria pregando a palavra de Deus aqui hoje. Eu não quero só que vocês fiquem só sentados no banco da igreja, passando o resto das suas vidas sentados no banco da igreja. Sim, venha para a casa de Deus, sente no banco da igreja, mas o que eu quero dizer é, cresçam espiritualmente. Cresçam espiritualmente. Cresçam. Por isso que eu indiquei a Bíblia de estudo para vocês, leiam livros, busquem a Deus, Deus vai te dar excelência, vai te dar graça, acima de todas as coisas. Aquilo que você não era capaz de fazer, você vai poder fazer, porque Deus vai te dar virtude, graça e poder. Sabe por que você não consegue algumas coisas? Porque você precisa orar mais, você precisa ser fiel a Deus. Mas eu oro bastante. Você ora bastante? Amém. Então seja fiel a Deus. Mas eu sou fiel a Deus, então leia mais as Escrituras. Mas eu leio as Escrituras, então ore mais, adore mais ao Senhor. Entende isso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Daniel, ali eles queriam fazer uma conspiração contra Daniel, e por causa da fidelidade de Daniel não se curvou, não se dobrou, e quiseram pegar o Daniel ali numa cilada. Chegaram para o rei, fizeram um decreto ali para ele, para que todo mundo adorasse ao rei, e que não pudesse mais Daniel fazer a sua oração. Vamos pegar na sua própria palavra, vamos ver se a gente acha alguma coisa no seu próprio Deus. Você acha que o diabo, em Mateus capítulo 4, fez a mesma coisa com Jesus? Foi tentar Jesus com a própria palavra. Mateus capítulo 4, o diabo foi tentar Jesus, vocês sabem disso, foi tentar com a própria palavra. Muitas vezes, vocês são santas e eu santo. Vocês são santas. Tenha convicção disso, fale o amém. Amém. Vocês são santos. Amém. E muitas vezes o inimigo, o tentador, as tentações podem vir te tentar com a própria palavra de Deus, para te pegar em alguma coisa, te perverter em alguma coisa, para colocar no seu coração uma contaminação. Muitas vezes um complô, muitas vezes uma briga de ministérios dentro da igreja, muitas vezes um disque dentro da igreja, muitas vezes uma fofoca dentro da igreja, um fala de um, fala de outro, e é a mesma coisa que aconteceu em Daniel capítulo 6, ali eles quiseram achar alguma coisa na própria palavra de Daniel, na própria Deus de Daniel, quiseram pegar alguma coisa. Vocês entendem isso? Não é por certo, ó rei Dário, que você fez um decreto que quem não te adorasse, quem não se curvasse a ti, seria lançado na cova dos leões? Sim, é verdade que eu fiz esse decreto. Não pode ser revogado, é verdade. Pois bem, existe um homem chamado Daniel, a qual ele não aceitou esse decreto. E o rei foi consultar Daniel, e Daniel respondeu, era verdade. Puxa, Daniel, por que você fez isso? Agora eu não posso revogar essa lei que eu fiz. Será lançado na cova dos leões. Ainda que você seja lançado na fornalha de fogo ardente, Joana. Ainda, Juliana, que você seja lançado na cova dos leões. Qual o seu nome? Márcia. Ainda que você seja oferecido para você manjares de outras coisas. Ainda que todas essas provas, Maria, passem pela sua vida. Não se contamine, porque Deus de todas livrou eles, que jovens, de todas as coisas livrou eles. Você tem o livramento de Deus, a Bíblia diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. De todas as coisas você será livre, Deus te dará a libertação, e você será livre de todas as coisas por causa da sua obediência a Deus. Daniel foi para a cova dos leões, para a gente terminar, fique de pé, vamos levantar.
Aleluia. Daniel não foi comido pelos leões. Cedraque, Mesaque e Abednego também não foram queimados pelo fogo. Nem Paulo, que foi mordido por uma víbora e por uma serpente venenosa, também não morreu. Porque de todas as coisas Deus te livra quando você tem obediência à palavra de Deus. Deus te dá livramento de todas as coisas quando você tem obediência à palavra de Deus. Quero falar para vocês que eu vivi os meus últimos 2 anos. Foi muito difícil para mim, porque eu sou um homem de Deus, temente a Deus, conheço a palavra de Deus e prego a palavra de Deus. E eu quero viver aquilo que eu prego, e eu prego aquilo que eu vivo. Eu resolvi no meu coração não se contaminar. Eu resolvi, você decide, é uma decisão sua. E eu sei que de todas as coisas o Senhor me livrou. O Senhor me livrou da morte eterna. Quando você desobedece a Deus, o inferno está preparado para você quando você desobedece a Deus. Seja obediente a Deus. Honra ao Senhor. Adore ao Senhor. Fale de Deus. Deixa as pessoas verem. Eu quero falar uma coisa para vocês. O dia que eu pedi demissão da minha empresa, ou melhor, o dia que eu me despedi da minha empresa, Maria, o dia que eu despedi da minha empresa, um homem que eu não quero falar o nome, esse homem chorou na minha frente e disse: eu admiro você, eu admiro a sua coragem. Ele chorou na minha frente. Ele estava se curvando perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele viu qual é o Deus que eu sirvo. Esse homem chorou na minha frente e disse: eu te admiro. Ele me disse: mas eu queria ser como você. Eu queria ter essa coragem que você tem e não posso. Maria, esse homem disse isso para mim no dia que eu me despedi dele. Eu falei: Senhor, o teu nome é glorificado nos céus e na terra. Por causa da minha obediência a Deus, Deus tem cuidado da minha vida. Por causa da minha obediência a Deus, Deus tem cuidado da minha vida. Fui pregar ontem na igreja. Eu vivo integralmente para a obra do Senhor. Seja o que Deus tem preparado para mim. Ontem fui pregar numa igreja, recebi uma oferta, quero contar isso para vocês. Recebi uma oferta, olha só a providência de Deus. Recebi uma oferta e minha esposa me ligou, eu não sabia. E minha esposa me ligou, ela falou assim: William, precisa comprar leite para o Isaac porque o leite acabou. Eu falei assim: aquela lata acabou, que é a lata de ninho que eu compro para o Isaac. E eu poderia comprar hoje de manhã, mas ela falou assim: mas se ele acordar de madrugada, só tem para agora à noite. Se ele acordar de madrugada, eu tenho leite em casa, mas tenho leite de graça. Eu e minha esposa tomamos, tem uma caixa lá. Mas eu não dou esse tipo de leite para o meu filho. E eu poderia comprar o leite do meu filho hoje de manhã. E ela me ligou e falou assim: se ele acordar de madrugada, não tem leite para ele. Eu falei: eu passo no mercado no meio do caminho, depois do culto, e compro o leite. Peguei a oferta, não vi o valor e coloquei no bolso. Não dei o valor e coloquei no bolso, vocês entendem isso? E fui orando: obrigado, Senhor, pela oferta, não sei qual era o valor, e fui. O mercado já estava fechado porque era 9h40 da noite. Passei numa farmácia aberta, o absurdo que era o leite. Tinha o leite lá do meu filho, leite ninho. A oferta que eu recebi foi exatamente o leite do meu filho. A oferta que eu recebi foi o valor que Deus colocou para a compra do leite do meu filho. Eu tenho dinheiro em casa, poderia comprar hoje de manhã,
mas era para de madrugada. E Deus estava me mostrando que Ele é fiel e Ele tem um favor na minha vida e na sua vida quando você está no centro da vontade de Deus. Quando eu saí, me despedi dos irmãos na igreja, tome um lanche, tome alguma coisa. Não preciso ir embora rápido, porque minha esposa me ligou, preciso passar no mercado, mas tome um lanche, tome alguma coisa. Não quero, preciso ir embora, obrigado, eu preciso ir embora, e fui embora. Mas então você não quer um lanche? Não quero, obrigado, então leve. A moça me deu um pratinho fechado que eu não vi o que era. Peguei o pratinho, coloquei no carro, cheguei em casa, preparei as coisas ali. Quando abri o pratinho, quando cheguei em casa, não tinha o pão do café da manhã de hoje. Quando eu cheguei em casa ontem à noite, o leite do meu filho estava lá. Mas esqueci do pão, que eu compro pão para o café da manhã para minha esposa ir trabalhar. Acordei minha esposa, que já estava ali na cama dormindo. Vânia, quero te contar uma coisa. O leite eu comprei. Agora o pão da manhã, eu esqueci de comprar porque o mercado estava fechado e não deu para comprar pão. Mas Deus é fiel porque o pratinho que veio com um pedaço de bolo e um pão com carne. E aí a minha esposa comeu o bolo, comeu o pão de carne, levou para o serviço pão com carne, comprei o café da manhã. Não por falta de dinheiro, vocês entendem isso? Mas é o cuidado de Deus pela sua fidelidade, pela sua obediência. Eu estou pregando sobre obediência a Deus. E quando você obedece a Deus, os milagres e os favores de Deus aparecem na sua vida. Deus honrou esses jovens. A Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, deu o melhor para eles. Aquilo que eles não tinham, eles tiveram. Porque Deus está na vida deles, pela sua obediência. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela obediência à Tua palavra. Pai, pelo cumprimento dos Teus mandamentos. Por aquilo que o Senhor nos ensina e guarda a nossa vida, Pai, nesta casa. Pai, Senhor, eu oro a Ti, Senhor Deus, e te agradeço pela obediência e fidelidade à Tua palavra, pelo ensinamento, Pai, Senhor Deus, que nós queremos ser fiel a Ti, como Tu és fiel, Senhor. Deus, nós queremos, Pai, Senhor Deus, honrar o Teu nome, queremos ser sal dessa terra e luz desse mundo, Senhor. Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu acredito e creio que nós estamos no melhor lugar que o Senhor quer que nós estejamos, Pai. Deus, nós resolvemos não nos contaminar, nós decidimos, Pai, obedecer a Tua santidade, decidimos, Pai, ser obediente à Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, que cuida de nós. Deus, abençoe, Senhor Deus, a vida de cada uma aqui, a cada um, Senhor, abençoe as suas vidas. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas e que eles possam colocar no seu coração, decidir não se contaminar com as coisas deste mundo, que eles possam ter sonhos, visões como Daniel teve, excelência de sabedoria, de sonhos, de visões, Pai, de discernimento de espírito, para as pessoas que aqui estão, Senhor Deus, para que elas possam interpretar, Senhor Deus, aquilo que a Tua palavra diz, da revelação, Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus abra os olhos dessas pessoas, para que enxergue verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Deus, que nós resolvemos não nos contaminar, e nós decidimos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua santidade em nós, que nós somos separados, somos santos, como Tu és santos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vá na paz, até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, pode ficar sentado. Se quiser ficar sentado, não tem problema nenhum. Isso, sentar. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, se for possível.